Olá, o Gazeta Entrevista está de volta e agora nesse segundo bloco a gente continua falando de política. Tenho aqui os convidados Ulisses Araújo, que é presidente do PSL estadual, do Diretório Estadual do PSL, e fiquei sabendo agora há pouco, professor Valdir Perazzo, que agora assumiu o Diretório Municipal do PSL também. Um prazer recebê-los aqui. E vocês dois estão num novo projeto aí de tentar levar essa ideia do conceito de liberalismo para a juventude. É isso, Ulisses? Bom, em primeiro lugar, eu queria cumprimentar as pessoas que estão nos assistindo. Muito obrigado, então, pela oportunidade. Uma honra poder estar aqui do lado do meu amigo Valdir Perazzo, fazer uma pequena correção. A presidência do PSL a nível estadual é o Pedro Valério. Né? Perdão, Pedro Valério, me desculpe. É verdade, eu estou afastado porque eu retornei às funções dentro da Polícia Militar, como oficial da ativa, mas nós temos hoje já nosso diretório municipal, né, totalmente composto, e aqui está o presidente do nosso diretório municipal, que é uma honra poder ter alguém que foi meu professor na Universidade Federal. Tivemos a oportunidade de estudar junto também. Sim. Em Washington, um evento internacional. Então, quer dizer, é um homem que conhece muito, né, sobre liberalismo. É bondade, meu cara. Agora, eu vou dar uma beliscada, me permita a beliscada, porque é impossível não tocar no assunto, né? Bom, vocês mesmos apoiam o presidente eleito Jair Bolsonaro, que uma das bandeiras de campanha foi aquele projeto chamado Escola Sem Partido. Perfeito. Ora, se vocês reclamam que o ambiente escolar não é um ambiente que deva ser trabalhadas doutrinas, por que ir até a Glória Pérez e falar de liberalismo? Isso não é uma contradição? Não, claro, coronel, pode falar. Pode responder. Olha, na realidade, eu sou absolutamente favorável à escola sem partido, porque na realidade o que se dizia que estava criando uma consciência crítica para os alunos, na realidade não é nada disso. O que acontece é uma doutrinação esquerdista e comunista, né? Então, nós defendemos que nas escolas seja ensinado português, matemática, ciências, e não doutrinação esquerdista. Então, eu acho que isso é uma desonestidade intelectual. Por quê? A doutrinação que é feita é de caráter marxista. Nunca se ensina, por exemplo, esse tema que nós estamos falando aqui agora, que então, é o liberalismo. Se Só é doutrinação marxista. Mas e se ensinar a doutrina direitista, está valendo então? Aliás, na realidade nós só estamos discutindo isso hoje, né, coronel? É verdade. Esse assunto, ao longo desses últimos 50 anos, o que havia, na verdade, era uma doutrinação marxista. Mas o que me parece que seria pertinente, professor, é nós entendermos a escola como um espaço democrático em que as pessoas das mais diferentes linhas de pensamento, de conhecimento, pudessem expor. Marxista ou liberalista? A ideia é essa. Nós somos contra a doutrinação política dentro da escola, assim como também a doutrinação de qualquer tipo de ideologia, né? Aonde só se olha para um lado da moeda. Quando nós estamos introduzindo essa questão do liberalismo, na verdade, nós fomos convidados por um movimento de direita jovem, são rapazes, jovens, adolescentes, que viram, a partir desse momento diferente que o Brasil vive hoje, uma oportunidade de aprender o outro lado da moeda. Porque o que nós tínhamos era exatamente uma doutrinação em massa, né? De uma teoria marxista, de uma teoria esquerdista, onde se ensina e se tenta incutir na mente do jovem, do adolescente, o comunismo, o socialismo, que sempre é colocado como e vendido para esses jovens como sendo o país das maravilhas, algo superior, e nós sabemos, coronel, que não é. Se fosse dessa forma... Agora nós estamos o quê? Tendo a oportunidade, a convite deles, na verdade não fomos nós que procuramos, então olha só como a importância disso.
os jovens adolescentes querendo agora aprender o outro lado da moeda, aquilo que se contrapõe ao socialismo, aquilo que se contrapõe ao comunismo, querendo aprender sobre o liberalismo, querendo aprender os conceitos do conservadorismo, né, agora, que é aquilo que a gente defende. Se a coisa fosse tão ferrenha como você está falando aí, esses professores eram muito incompetentes, porque nós teríamos uma república comunista, uma ditadura do proletariado, se fôssemos... Quase que a gente chega, quase que a gente chega lá. Mas chegamos muito longe, não chegamos nem perto. Chegamos perto. Na realidade, chegamos perto. Há um livro do príncipe, aliás, eleito pelo nosso partido, né, coronel? Sim, Filipe. Luiz Filipe de Orleans e Bragança. Ele tem um livro chamado, aliás, um sucesso total esse livro dele. Eu acho que em grande parte a eleição do Luiz Filipe se deveu a esse livro que eu li, um livro belíssimo que eu recomendo. Por que o Brasil é um país atrasado? E ele, na visão dele, o Brasil é um país atrasado porque fez uma opção pelo socialismo. O Brasil só foi um país liberal, o Brasil só foi um país liberal de 1824, da primeira Constituição, até 1930. A partir de 30 para cá, todas as constituições tinham um viés nitidamente socialista. Inclusive, eu acho que com maior ênfase, a atual. É tanto que nós chegamos na falência em que chegamos, porque essa Constituição permitiu que nós tivéssemos governos com viés tão esquerdistas que levaram ao populismo, que arruinou as contas públicas e chegamos onde chegamos. Professor, seu raciocínio me força a seguinte pergunta. Em situações como o Acre, por exemplo, entendendo o chão que a gente está pisando, com a realidade da educação, da saúde, da infraestrutura, são áreas em que o Estado é ausente ainda. Como é que vocês defendem a ideia de que o Estado precisa ser mínimo num lugar que ele ainda nem se mostrou? Coronel, quer falar? Olha, na verdade ele se mostrou, né? Nós viemos mas sem nenhuma eficácia política, ainda, né? Não, tem muito teve muita eficácia. Tanto é que o nosso Estado hoje, ele está falido, ele é pelo menos 33 anos mais atrasado do que um Estado aqui que é vizinho nosso, que foi criado 10 anos depois, um Estado que optou pelo viés do liberalismo, do capitalismo, da produção, enquanto que no nosso Estado, que foi optado por essa questão do socialismo, do comunismo, do intervencionismo realmente, do Estado estar presente em todas as iniciativas que deveriam ser iniciativas privadas. Então isso nos levou ao caos e à pobreza que o nosso Estado hoje, que na verdade, quando eles falavam em florestania, que foi esse conceito, na verdade eles estavam camuflando o nome comunismo. Era a mesma coisa com um nome diferente, né? Então é isso que acontece. Essa situação aqui, eu pedi para o professor Valdir Perazzo para ele fazer um pouco uma retórica vindo desde de Vanderlei Dantas, né? Sim. Nós, rapidamente, tentar resumir, desde Vanderlei Dantas até os nossos dias atuais. No entendimento de vocês, a ideia de desenvolvimento em bases ambientalmente sustentáveis que... Sim, porque o Estado é dono de tudo. Quando você tem reservas... Isso é uma lógica... No raciocínio de vocês, socialistas, comunistas. Olha só, vamos comparar Rondônia. Rondônia foi um estado onde as terras foram dadas como propriedade para as pessoas cuidarem. Então ela estava cuidando daquilo que era dela, né? Que é a propriedade privada. Aqui não. Aquela ideologia que veio de Chico Mendes era que as reservas fossem protegidas, e quem era o dono daquelas reservas? O Estado. As pessoas não são dono daquilo. Quando você cria uma reserva indígena, o índio é dono daquela terra, ele não é dono daquela terra. Se ele sair dali, aquela terra continua sendo do Estado. A mesma coisa quando se fala das reservas ambientais, onde o seringueiro, onde o produtor rural não é dono daquela terra. E como é que ele vai cuidar, como é que ele vai produzir, como é que ele vai ter carinho por algo que não pertence a ele? Aí você olha para Rondônia, onde as pessoas foram para lá para ser donos e proprietários daquela terra, elas passaram a produzir, ter um olhar diferente, elas estavam cuidando daquilo que era dela, né? Mas eu queria que o professor... Professor, faça essa leitura histórica bem rápido, que o nosso tempo já está... Eu concordo integralmente com o coronel Ulisses. Na realidade, o Estado do Acre fez uma opção socialista. Aqui se criou uma mentalidade socialista, né? Essa mentalidade socialista remonta a meados dos anos 70. Nós tínhamos um governo liberal, capitalista, de livre iniciativa, que foi o governador. Eu acho que era o único governador do Estado do Acre
que tinha uma visão capitalista, Francisco Vanderlei Dantas. E quem realmente implantou a economia que hoje nós temos, de agronegócio minimamente inferior a Rondônia, foi ele. Depois dele, os governos, quase todos, tinham uma visão socialista. Rondônia, como disse o coronel, e disse muito bem, fez uma opção para criar proprietários. Até Romildo Magalhães, Orley Cameli, socialistas, né? Uma visão socialista, uma visão estatizante. Eu não diria que eles tinham consciência disso. Para ser socialista não precisa ter consciência, basta fazer práticas que são estatizantes, né? Então, eram práticas estatizantes. Então, Rondônia tem 126 mil proprietários. É em razão disso que Rondônia, hoje, é um dos campeões, por exemplo, do agronegócio, da piscicultura, né? Ao passo que o estado do Acre não deve ter 20 mil proprietários. Como disse o coronel, o Acre 20 anos mais velho do que Rondônia. Então, duas opções de concepção. E o que nós queremos criar é exatamente uma concepção diferente, Professor, liberal. Faça o convite rapidamente, o nosso tempo já acabou. A Glória Pérez vai ser amanhã? Nosso objetivo, então, vai ser exatamente divulgar as ideias de Bolsonaro. Quando Bolsonaro esteve aqui, nós tivemos a preocupação de apresentar a ele o seu projeto encadernado, porque nós sabíamos que ia ser histórica. E o senhor vai levar isso para os alunos da Glória Pérez nós vamos amanhã? Levar isso para a Glória Pérez. Amanhã que horas começa? Às 18 horas, lá no Glória Pérez, o Movimento Direita Jovem que está promovendo isso e o Instituto Liberal, juntamente com nós que somos líderes do PSL, vamos estar ajudando e colaborando como palestrantes e também abrindo a mente desses jovens. Não é só para os jovens, os familiares, os professores, quem quiser ir lá, é um local... Glória Pérez, 6 horas da tarde. 6 horas da tarde. Obrigado pela vinda de vocês aqui. Espero que o encontro seja frutífero. O Gazeta Entrevista volta em instantes. Um grande abraço.